Hebreus capítulo 10, fica aí com a sua Bíblia aberta. Nós vamos do verso 26 até o verso 31. Que diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Oremos mais uma vez. Deus, obrigado pela noite, obrigado pela oportunidade, obrigado pela Tua palavra. Fala aos nossos corações por misericórdia. Fortalece a nossa fé, Senhor. Tenha piedade de nós que porventura às vezes podemos ser tentados a querer desistir da carreira cristã, da caminhada cristã. Queremos às vezes voltar atrás, deixar de ser um cristão, ou quem sabe ser tomado pela ideia de que podemos ser crentes do nosso jeito, da nossa maneira. Que a Tua palavra, Senhor, venha corrigir-nos, exortar-nos, endireitar a nossa vida, para a Tua honra e glória, de modo que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, fazendo-nos prosseguir, fazendo-nos perseverar, sem querer retroceder, para a Tua honra e glória. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, Hebreus é o livro do encorajamento, e o autor é muito cuidadoso, e ele procura usar os argumentos mais variados possíveis, a fim de dizer para os crentes: gente, vamos seguir adiante. Tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós conhecemos de Antigo Testamento, teve uma finalidade, teve um objetivo, e esse objetivo foi de preparar, de pavimentar, de direcionar, de mostrar, de apontar para Jesus Cristo. E agora, aqueles irmãos que haviam feito uma confissão de fé, que haviam entregado, vamos usar termos mais apropriados aqui para nós, entregado suas vidas a Cristo, haviam se tornado cristãos, haviam confessado a pessoa de Jesus Cristo, haviam declarado fé na pessoa de Jesus Cristo. Só que o tempo vai passando e a gente vai percebendo que talvez a vida cristã não é tão mar de rosa como nós às vezes pensávamos. E foi o que estava acontecendo com aqueles irmãos. As coisas estavam se tornando um pouco difíceis. As famílias que estavam muito unidas, era todo mundo da mesma religião, era todo mundo da mesma fé, frequentava a mesma igreja, falavam as mesmas coisas, todo mundo na lei de Moisés, todo mundo adepto a sacrifícios, e de repente, alguns da família chegam em casa num belo dia e dizem assim: papai e mamãe, eu quero dizer para vocês que eu deixei de ser um judaizante, eu agora sou um crente. E os pais dizem: mas como assim? Você deixou agora a nossa religião? E você agora é crente? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é o Messias, eu creio que aqueles textos do Antigo Testamento, pai, que fala de Jesus, que fala do Messias, eu creio que Cristo é o Messias de Deus. Pronto, aquilo começou a gerar desentendimento na família, aquilo começou a trazer contrações na família. E muitos dos que eram cristãos, que haviam declarado a sua fé, estavam lidando com problemas no trabalho, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam tendo que pagar um preço um pouco elevado por causa da sua fé no Senhor Jesus. E quando a coisa aperta, irmãos, sobretudo quando mexe no bolso, nós podemos ser tentados a fazer concessões. E era o que estava acontecendo com aqueles irmãos. O preço estava sendo muito alto e alguns deles estavam sendo tentados a voltar atrás, deixarem de ser cristãos, e o autor aqui está querendo encorajá-los. Na sessão anterior do sermão que foi proferido domingo passado pelo Denis, ele parou aqui no verso 25, que temos várias orientações encorajadoras, chamando aqueles irmãos para que eles desfrutassem do privilégio que eles tinham de serem crentes.
o acesso que foi feito, as oportunidades que eles tinham agora de desfrutar de uma comunhão com o Senhor. Por isso a quantidade de verbos que aparece do verso 19 até o verso 25 são maravilhosos. Só que chega no verso 26, a conversa muda. Ele diz: então tudo bem, eu estou encorajando vocês a prosseguirem. Vocês não querem não? Vocês estão pensando em desistir? Não querem ser crente? Não? Então tudo bem. Então eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Vamos lá. E a partir do verso 26 ele fala sobre a apostasia e as suas consequências. Apostasia não é para descrente, apostasia é para quem um dia declarou a sua fé, alguém que um dia assumiu um compromisso com Jesus, alguém que um dia compareceu a uma liderança de uma igreja local, alguém que um dia respondeu perguntas que lhes foram feitas. Eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, eu creio na Escritura como sendo palavra de Deus, eu assumo um compromisso de ser de Jesus, de viver para Jesus, de glorificar a Deus no meu viver. Apostasia é para quem um dia declarou que é crente, só que dadas as circunstâncias ele começa a querer desistir desta caminhada cristã. E era o que estava acontecendo aqui com aqueles irmãos, e o autor então procura agora subir ou mudar o tom da conversa, e ele procura falar sobre a apostasia e as suas consequências. Timothy Keller, num livro que tem o título sobre pregação, ele disse o seguinte numa parte do seu livro, na página 63. Quando um homem é levado a atos de obediência pelo temor da ira divina revelada na lei, e não pela fé em seu amor revelado no Evangelho, quando ele teme a Deus por causa do seu poder e justiça, e não por causa da sua bondade, quando Deus é para ele mais um juiz vingador do que um amigo e pai compassivo, e quando para ele Deus se apresenta terrível em sua majestade, não infinito em sua graça e misericórdia, ele mostra com isso que está sob o domínio, ou no mínimo, sob a prevalência de um espírito legalista. Aqui é uma questão muito delicada de nós lidarmos com ela, porque nós corremos o risco de encorajarmos as pessoas a continuarem na carreira cristã, dizendo para elas: se você deixar de ser um cristão, você vai enfrentar a ira de Deus. Seria isso que o autor estava querendo fazer? Evidentemente que não. Razão pela qual ele passa 10 capítulos falando da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que se encarnou, que se tornou como um de nós. Ele era superior a tudo que veio antes dele, superior a Moisés, superior a anjos, superior a todas as coisas, e ele procura então mostrar essa manifestação da bondade, da misericórdia de Deus. Ele está querendo de todas as formas, e ele usa de todos os argumentos possíveis para sensibilizar aquelas pessoas, para eles não deixarem de confiar na pessoa de Jesus Cristo. Então o que ele mais fez foi apresentar a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, que se tornou como um de nós, que assumiu a nossa condição, que assumiu a nossa condenação, que foi propiciação pelos nossos pecados. Então ele já falou um monte, dizendo: confie nesse Jesus, olha o que Deus foi capaz de fazer por nós através dele. Então ele não queria de maneira nenhuma encorajar aquelas pessoas a continuarem como cristãos, a manterem a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, querendo dizer para eles: se você deixar de ser crente, vocês vão enfrentar a ira de Deus. Ele não tem como objetivo isso. Mas não tem como, irmãos, não ser verdadeiro com as pessoas diante de uma negação, diante de um retroceder na vida cristã. É o que ele procura então falar aqui. Notem vocês que o verso 25 termina com o autor encorajando os irmãos a que eles encorajassem uns aos outros, e tanto mais quando vê de que o dia se aproxima. Então não é um dia qualquer, por isso que na sua Bíblia o dia está aí com D maiúsculo mesmo, é um dia diferente de qualquer outro, é um dia da visitação de Deus, é um dia da manifestação de Deus, é um dia de juízo de Deus. Então ele falou desse dia no verso 25, e ele começa então no verso 26 falando a respeito da apostasia. Se alguns estão sendo tentados a desistir, ele está dizendo: então eu tenho que explicar para vocês o que pode acontecer a esses que não querem mais ser cristãos. E aqui eu quero deixar 3 coisas para os irmãos a respeito da apostasia e as suas consequências. A primeira coisa, irmãos, que eu aprendo no texto é sobre esse caminho da apostasia.
Ele começa dizendo, porque se vivermos deliberadamente em pecado. Notem que aqui nós temos uma questão que ela é bem interessante. A Bíblia diz que o crente jamais pode dizer assim, não temos mais pecado algum. O crente nunca vai dizer isso. Se você ouvir alguém dizendo assim, não, eu não sou pecador, eu não cometo pecado, já pecou aí, não é? Então o crente é aquele que reconhece a realidade do pecado, é aquele que concorda com a Escritura a respeito da presença do pecado, mas nós temos uma questão importante a lidar, que nós não podemos concordar com a permanência no pecado. A realidade do pecado é uma coisa, mas o autor está falando aqui de uma maneira diferente com a qual nós lidamos com o pecado. Ele não está falando dos pecados casuais, dos pecados pontuais, ele está falando aqui de um viver deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Ele fala aqui de uma ação que é habitual. Ele fala aqui do pecado presente constantemente na nossa vida, sem por ele nós termos nenhum tipo de arrependimento, nenhuma confissão, nenhuma tristeza, nenhum abatimento, nenhuma resistência, nenhuma angústia, nenhum voltar-se para Deus, suplicando a graça e a misericórdia de Deus. Ele fala aqui de um viver no pecado, como se o pecado nada fosse na nossa vida. Se vivermos deliberadamente no pecado, não se trata de atos isolados, mas de pecados praticados com satisfação, com prazer, premeditadamente. Então ele está construindo aqui um caminho, um argumento, a fim de mostrar para aqueles irmãos como que se dá esse abandono da fé. É quando o pecado, irmãos, ele se faz presente na nossa vida e a gente não resiste mais, a gente não luta mais, a gente não batalha mais, a gente não resiste mais, a gente cede aos prazeres do nosso coração. É continuar pecando. Por isso que ele usa esse termo, se vivermos deliberadamente. Sem freios, sem resistências, sem tristeza, não tem choro mais. E eu disse hoje pela manhã aos irmãos, que se existe algo que nós que nós não estamos vendo mais, é tristeza pelo pecado. Nós temos confissão de pecado, mas não existe mais contrição de pecado. Você já viu contrição de pecado? Não existe mais. Há confissão, mas a contrição acabou. Há confissão, e às vezes a confissão ela está mais dentro de um protocolo litúrgico do que necessariamente uma convicção profunda do coração a despeito do que fazemos. E quando nós nos colocamos diante de Deus dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Aqui, irmãos, está falando de mentes que foram cauterizadas, não há mais sensibilidade, não conseguem chorar mais pelo pecado, eles flertam com ele, têm prazer nele. O autor está dizendo, se é essa a condição, vocês estão no caminho da apostasia. Se o pecado se faz presente continuamente na vida de vocês, e vocês não lutam mais, vocês não resistem mais, vocês não fazem mais morrer o velho homem, não é isso que diz a Escritura? Fazei, pois, morrer o vosso velho homem. Então, ele chama atenção para isso. E olha que ele usa o termo aqui, depois de termos recebido o pleno conhecimento. Ele não está chamando atenção aqui para a totalidade do conhecimento, mas ele está falando de um conhecimento suficiente, de um conhecimento específico a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Vocês conhecem o suficiente para serem novas criaturas, vocês conhecem o suficiente para não viverem mais no pecado, vocês já sabem o suficiente a respeito do que Jesus é, do que Ele fez, da obra dEle, da aplicação de tudo isso no nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, ele fala desse caminho da apostasia, é quando nós temos informação, mas essa informação ela não está produzindo mais uma conversão. E quando a gente fala em conversão, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos falando de uma coisa que precisa ser contínua. A conversão tem que ser diária. A conversão tem que ser todo dia. A conversão tem que ser contínua. Por isso que ele está dizendo, se vivermos deliberadamente no pecado, se vivermos no pecado, veja, é um ato contínuo, de satisfação, de fazer aquilo que é contrário a Deus. E ele diz, se é isso,
é o caminho da apostasia. É o caminho do abandono da fé. É um caminho que não está mais direcionado, não está mais alicerçado na pessoa de Jesus Cristo e no seu sacrifício. Veja, irmãos, talvez nós poderíamos pensar assim: pastor, então esse texto está querendo dizer que um crente pode cair da graça? Irmão, presta atenção. A Bíblia é um livro prático. Ela vai dizer que o crente, ele tem que perseverar, mas ele só persevera porque Deus lhe dá graça para ele perseverar. Se dependesse só de nós, ninguém permaneceria na fé, sem dúvida alguma. Ninguém permaneceria crente. Ninguém, se dependesse da nossa força. No entanto, a Bíblia diz que Deus nos dá graça, mas ela diz que nós temos também a responsabilidade. Tanto é que Jesus, no seu sermão de Mateus capítulo 24, quando ele fala de sinais cosmológicos, quando ele fala de sinais eclesiológicos, quando ele fala sobre tantas coisas que vai acontecer nos últimos dias, ele diz: é na perseverança que ganhareis as vossas almas. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então ela chama a atenção para essa nossa reação. Nós reagimos porque Deus age em nós. Veja, a graça não gera pessoas passivas. A graça, ela tem que gerar uma reação da nossa parte. O autor está chamando a atenção aqui não para a perda desta salvação, ele chama a atenção para a perda da convicção na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Com isso, é como se ele estivesse dizendo: se isso aqui é uma realidade na vida de pessoas, significa dizer que elas foram apenas aquelas que foram iluminadas, que receberam um determinado conhecimento, mas que nada mudou no coração. Elas foram convencidas a respeito das verdades, mas elas não foram convertidas verdadeiramente por esta verdade, seladas pelo Espírito Santo. Ele está dizendo aqui o seguinte: se vocês não perseveram, significa dizer que vocês não receberam essa graça da parte de Deus. Porque a perseverança, ela é uma característica do crente. A perseverança é característica de quem nasceu de novo. A perseverança é característica de quem está em Cristo Jesus, de não desistir. O apóstolo Paulo diz: nós não somos dos que retrocedem para a destruição. Então o crente, ele enfrenta dificuldades, ele passa pelo vale da sombra da morte, ele questiona coisas, ele faz perguntas assim como Jó fez. Mas ele segue confiando, ele segue crendo, ele segue tentando descansar na graça de Deus. Então o autor chama a atenção, ao falar a respeito desse retroceder, desse desistir, ele fala do caminho da apostasia, e o caminho da apostasia é a permanência no pecado. O caminho da apostasia é não lutar mais contra o pecado. O caminho da apostasia é nós vivermos fazendo concessão ao pecado. Isso é perigoso, a nossa mente vai cauterizando, nós vamos perdendo a nossa sensibilidade em relação àquilo que um dia, coisas das quais nós nos entristecíamos, de repente a gente já não se entristece mais. E depois, irmãos, ele fala sobre uma implicação muito séria a respeito da apostasia. É a desesperança para a apostasia. Ele diz assim na parte final do verso 26: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, ele diz, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha a seriedade do que ele está dizendo aqui. Todo o sistema sacrificial não existe mais. Ele se cumpriu em Cristo Jesus. Então ele está dizendo aqui o seguinte: o que vocês vão fazer agora? Se vocês estão abrindo mão da fé naquele que é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, se já não tem mais sacrifício pelos pecados, se todo o sistema sacrificial se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, o que vocês vão fazer agora? Não resta mais sacrifício pelo pecado. Aonde vocês vão recorrer? Aonde vocês vão buscar respostas ao problema do pecado? Como vocês vão lidar com isso? Não tem mais nada a ser feito.
Porque Cristo, que é a última solução para o problema do pecado, vocês estão abrindo mão dele, significa dizer que não tem mais nenhuma esperança para vocês. Não resta mais nada a ser feito por vocês. Vocês estão abrindo mão da solução última de Deus, da solução única de Deus para com o problema do pecado. E se vocês estão deixando de seguir a Cristo, significa dizer que não resta mais nada a ser feito pelo pecado. Pelo contrário, olha o que ele diz: certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ele está dizendo aqui, vocês que um dia fizeram uma confissão de fé, que crê no Senhor Jesus, ele está dizendo, vocês vão se igualar àqueles que nunca declararam a fé nele. Vocês vão receber a mesma sentença. Olha que coisa terrível que ele está aqui utilizando. E aí no verso 28 ele diz: sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele parte do menor para o maior. Ele fala o seguinte: se na lei de Moisés havia sentenças específicas para pecados específicos, por exemplo, a lei de Moisés não tolerava blasfêmia e o pecado de idolatria. Quem blasfemasse ou idolatrasse poderia receber a sentença máxima. Qual que era? Pena de morte. Então ele está dizendo assim: se na lei de Moisés alguém que transgredisse essa lei, alguém que não aceitasse essa lei, alguém que rejeitasse essa lei, ele seria passível de receber um juízo. Aí o verso 29 ele diz: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Veja, meus irmãos, ele está dizendo aqui que os apóstatas, eles terão o mesmo destino daqueles que nunca professaram a fé em Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui que aqueles que rejeitaram a Cristo, eles vão de enfrentar um julgamento aterrorizante. E ele vai dizer aqui, no verso 28, que o juízo, que sem misericórdia morre. Ele está fazendo uma citação de Deuteronômio capítulo 13, verso 8, de quanto mais severo castigo julgai vós. Agora veja só, ele faz esse movimento partindo da lei de Moisés, porque era algo que aquelas pessoas conheciam muito bem. Eles conheciam a lei de Moisés. Então ele lida com esse campo de conhecimento que eles tinham, e ele diz: então vejamos como que a lei de Moisés tratava com pecados de idolatria, porque alguém, quando se tornava um idólatra, o que ele estava dizendo? Eu não quero saber desse Deus, eu quero outro. Alguém que blasfemava contra Deus, a lei de Moisés, ela tratava de maneira muito dura. Você pode conferir isso, por exemplo, em Levítico capítulo 24, nos versos 13 a 16, Deuteronômio capítulo 17, versos 2 a 7, Só que aqui ele está dizendo o seguinte: se as pessoas, quando desprezavam a lei, quando não respeitavam a lei, quando quebravam-na, e eles recebiam o castigo, ele está dizendo: o que fazer com aqueles que rejeitam o Filho de Deus? E aqui, irmãos, ele vai falar de 3 atos específicos, mas não de 3 pecados específicos em relação à postura daqueles que estavam sendo tentados a voltar atrás. E ele então procura falar: o que vocês estão fazendo? Ele fundamenta aqui essa manifestação do juízo de Deus, porque quando nós confessamos a Cristo Jesus, e nós desistimos disso, voltamos atrás, voltamos ao velho homem, fazendo aquilo que um dia caracterizou as nossas vidas, olha as expressões que ele está dizendo aqui, o que nós estamos fazendo em relação à pessoa de Jesus Cristo. Ele fala de 3 atitudes aqui, uma delas está aí no verso 29, alguém que calcou os pés ao Filho de Deus. Calcar os pés do Filho de Deus, não é isso? De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. O que seria esse calcar aí? No Antigo Oriente Próximo, um dos gestos usados para mostrar desprezo por uma pessoa, era levantar o calcanhar. Era uma demonstração de desprezo para com aquela pessoa, quando você assim o fazia na direção dela.
Pisar em alguém ou em algo era o gesto mais extremo para mostrar desprezo e escárnio. Sendo assim, o que o autor está dizendo é que essa atitude da parte daquelas pessoas, eles estavam rejeitando a pessoa de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, eles estavam desprezando a sua pessoa, desprezando o seu sacrifício, eles estavam agindo com total escárnio em relação à pessoa de Jesus Cristo. Olha que coisa terrível, alguém que um dia fez uma confissão de fé, mas quando elas desistem de segui-lo, quando elas voltam atrás aos velhos rudimentos, eles estão dizendo: vocês estão agindo com desprezo, vocês estão tratando o Filho de Deus como se ele nada fosse. Eles estavam negando a sua verdadeira natureza e a sua verdadeira identidade. Agora olha só, João Calvino disse uma coisa bem interessante, que tratar com desprezo aquele através de quem nós somos dotados com tão grandes bênçãos é o mais perverso de todos os crimes. Mas o autor está dizendo aqui, quando vocês estão desistindo de seguir a Jesus, quando vocês estão se afastando daquela confissão que um dia vocês o fizeram, vocês estão tratando com desprezo aquele que os abençoou, aquele que morreu, aquele que verteu o seu sangue. E João Calvino disse: este é o mais perverso de todos os crimes que a gente possa cometer. Mas ele fala de uma segunda atitude, ele não fala apenas desse desprezo, de calcar aos pés o Filho de Deus, mas ele diz: vocês estão profanando o sangue da aliança com a qual vocês foram santificados, chamados, separados. Ele diz aí no verso 29, o que ele está querendo dizer com isso? É considerar o sangue de Jesus como se ele fosse comum, o que é pior, como se ele fosse impuro, contaminado. Agora olha só, meus irmãos, que coisa estarrecedora, não é? É a mesma coisa que ele estivesse dizendo aqui, que Jesus era um mero ser humano, um ser mortal, como se ele fosse um pecador. Esse Jesus aí não é tudo isso não, não é o Filho de Deus não, o seu sacrifício não é tudo isso não, isso não tem esse valor todo, essa importância toda não, é tratar o Filho de Deus como se ele fosse um ser humano comum. Agora a gente pode ficar assustado, mas lembre que Judas fez isso, né? Judas vendeu Jesus por 20 moedas de prata, era o valor que se pagava por um escravo. Então notem vocês, é 30 moedas, né? 30 moedas de prata. Então, irmãos, esse santificado que o texto está dizendo aqui, deve ser entendido como alguém que foi separado e passou a fazer parte da igreja visível. Da igreja visível. A pessoa faz uma confissão de fé, e eu te pergunto, nós recebemos as pessoas com base em quê? Com base na confissão de fé que elas professam. É isso, as pessoas declaram que crêem no Senhor Jesus, confessam Jesus como Senhor e Salvador, creem nele como Senhor e Salvador, com base nessa confissão de fé, elas passam a fazer parte da igreja visível, é o que aconteceu aqui, por isso que o autor diz, não deixemos de congregar, ele está falando para crente, ele está falando de gente que pertence à igreja, que frequenta a igreja, que vai no culto e tudo mais. Então, veja, era um grande pecado tratar algo sagrado como profano ou sujo, mas os cristãos haviam sido santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele fala disso no capítulo 9, no verso 19 até o verso 22, mas havia judeus que consideravam o corpo humano de Jesus num cadáver impuro, e ele está dizendo, se vocês estão se afastando dessa confissão, é como se vocês estivessem tratando Jesus assim, impuro. Ele não é o santo Filho de Deus, Cordeiro de Deus que veio sem pecado, mas ele fala de uma terceira atitude, ele diz, vocês estão ultrajando o Espírito da graça. Olha para você ver quanta coisa há em alguém que abre mão de uma confissão de fé e volta para antigos rudimentos do pecado. Eles estão dizendo, vocês estão desprezando a pessoa do Espírito Santo. Veja, irmãos, que descrição maravilhosa nós temos a respeito da ação da pessoa do Filho de Deus, mas não apenas do Filho de Deus. Ele está dizendo, na conversão nós temos a ação também do Santo Espírito de Deus, e quando alguém desiste de tudo isso, volta atrás,
ele está ultrajando, ele está desprezando a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que aplica nos nossos corações tudo aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Ele está dizendo: vocês estão desprezando a pessoa do Espírito Santo. Então, quando alguém diz assim: não quero saber mais, não quero ser crente mais, ele está dizendo: tudo isso aqui, lamentavelmente, pode estar presente, irmãos, na vida dessa pessoa. Então, notem vocês que são coisas, do ponto de vista teológico, doutrinário, são verdades muito duras, muito pesadas, que o autor está dizendo. E ele termina no verso 30, 31, falando de uma consequência estarrecedora dessa apostasia, que ele diz: é o juízo de Deus, é o julgamento divino. Ele diz no verso 30, o seguinte: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então notem, queridos, que a palavra de Deus chama a nossa atenção para essa consequência estarrecedora, o juízo de Deus. Veja, após concluir o seu longo discurso, que começou lá no capítulo 4, e ele vai terminar no capítulo 10, verso 25, é quase que um bloco só, tá? Capítulo 4, do verso 14 em diante, até o verso 25, aqui nós temos uma tonalidade só. O autor, ele faz esse longo discurso de encorajamento, tentando persuadir aqueles irmãos para que eles continuassem, mas o que temos aqui agora é a mais dura advertência que ele poderia fazer. Aqueles irmãos que tentados estavam a quererem retroceder. E o texto chama a atenção para duas citações que se encontram no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, do verso 35 e 36. E por que o autor está chamando a atenção, ou por que ele está fazendo essa citação? O objetivo dele, irmãos, nada mais é do que mostrar que Deus é aquele que julga, e julga com severidade. Ele julga com justiça. E ele faz isso àqueles que rejeitam a sua aliança, e sobretudo a aliança que foi feita na pessoa de Jesus Cristo. Então a citação ela é importante, pois ela chama o leitor a encarar com seriedade as consequências da desobediência, mostrando para aqueles irmãos que eles deveriam tratar sério com a questão do pecado, não deveriam brincar no seu relacionamento com Deus, deveriam levar a nova vida a sério, perseverar nela, lutar contra o pecado, se afastar de tudo aquilo que afronta a Deus, tudo aquilo que ofende a Deus, tratar seriamente com tudo aquilo que é contrário às Escrituras. E é por isso então que ele fala desse juízo de Deus. Agora, Deus vai vir com juízo sobre quem? O seu povo. A gente às vezes, irmãos, pensa assim: não, que Deus vai vir e vai pegar o ímpio e vai, irmãos, o juízo vai começar, sabe por onde? Por nós. É pela casa de Deus, é pelo povo de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, se Deus é por nós, nossa mãe, é bom demais. Vamos para cima, irmão, vamos lá. Agora, se Deus for contra, sai de baixo. Não é bom não, irmão? E o autor está querendo convencer aqueles irmãos, não por causa do juízo, mas está querendo convencer aqueles irmãos baseado na misericórdia, na graça de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus. Por isso que ele fala o tempo todo do sacrifício de Jesus Cristo, da superioridade de Jesus Cristo, de tudo que Jesus fez, de todas as bênçãos que temos, de todos os privilégios que recebemos. Ele está dizendo: gente do céu, como é que vocês vão abrir mão de tudo isso? Não faz isso não.
A gente vê assim um pastor quase que pegando todo mundo, um por um assim, em nome de Jesus, fica firme, desiste não, vamos lá, Jesus morreu por nós, Ele é o Filho de Deus, Ele é maior do que tudo, vocês estão trocando o maior, o melhor, por coisas supérfluas, não faz isso não. A gente percebe aqui, irmãos, a sensação que eu tenho é essa de alguém que está desesperado, tentando convencer os crentes a continuar servindo, a continuar crendo, a continuar confiando, a continuar servindo, a continuar se santificando, a continuar resistindo à tentação, a continuar na caminhada cristã. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor, sim ou não? Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é também Espírito. Deus é amor, Deus é Espírito, mas a Bíblia diz que Deus é também fogo consumidor. Então, meus irmãos, a Bíblia está dizendo àqueles irmãos, brinque não, apostasia é coisa séria. E Ele está dizendo para aquele povo, uma das marcas do verdadeiro crente é a perseverança, é a resiliência, é a constância. É a constância, irmãos. Ontem eu fiquei muito feliz. Não vou resistir não, vou ter que contar. Irmãos, eu completo 50 anos mês que vem. Não parece, mas vou fazer 50. Quando virou o ano, eu falei assim, meu Deus, tem que ser um ano diferente. Meu Deus, eu quero que seja um ano diferente. Eu não quero fazer as mesmas coisas, eu preciso aprender, eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer. E a gente vai ficando velho, a gente vai ficando assim com muitas limitações, sim ou não? Tudo vai ficando meio difícil assim. A gente tem medo de altura, a gente tem medo de cair, tem medo de machucar, a visão já não é boa, a gente vai ficando assim meio, meu Deus, com 50 anos. E eu estou aguardando o Senhor me responder assim, Dinaldo, vamos fechar no 100 aqui, e você vai morrer com 100, saudável, maravilhoso, vai morrer dormindo, tranquilo. Estou nessa esperança, irmão, então vamos lá. Até o momento, Miguel não veio, Gabriel também não, nenhum querubim chegou, então, mas, se Deus quiser fechar comigo no 100, eu fecho no 100. Quem está comigo nessa aí? Olha, lógico, 100 anos, irmão, olha que bênção. Eu não quero viver 101, 102, 100, não quero não, irmão. Se Deus falar assim, Dinaldo, 100, está fechado, acabou. E se eu chegar no 100 saudável, animado, Senhor, é 100, vamos embora, já deu, já vi os meninos crescer, e está tudo rico, milionário aí, tudo bem de vida, então, está tudo certo. Irmãos, 1º de janeiro vai eu correr. Irmão, quase morri. Irmão, sabe o que é você puxar o ar, e o ar não vinha, irmão. Negócio assim, meu Deus do céu, estou ruim demais. Quase 100 quilos, né, irmão? Difícil, né? Mas ontem eu corri 5, irmão. 5. Irmão, teve um dia eu fiquei tão feliz, eu chorei, literalmente, chorei. Assim, meu Deus, é demais para mim, emoção demais. O Moreira corre 20 quilômetros, não sente nada, mas ele já está no outro patamar da vida dele. Não é? A Priscila, professora, sei lá, até gente sarada, gente bacana, mas nós não, irmão. O Jaime está aqui, o professor de academia. Ó, quase 70 anos, sustância. Mas nós, irmão, e eu vi os velhinhos, e eu falei, irmão, no dia que eu resolvi correr, hoje eu vejo o velhinho correndo, assim, dá vontade de parar, dar um abraço nele, é isso mesmo, louvado seja Deus, você é guerreiro, você é valente, desanima não. Mas irmão, deixa eu dizer uma coisa, porque eu pensei, Senhor, é um dia de cada vez, sim ou não? Eu não vou correr 50 quilômetros num dia, não quero também, 30 quilômetros, não quero também,
Maratona de São Silvestre, não quero saber desse trem. É um propósito, irmão. Querido, a vida cristã é um dia de cada vez. Todo dia basta o seu próprio mal. É uma luta, é uma resistência, é constância. Está difícil hoje, está frio, está chovendo, não tem problema não, vamos de guarda-chuva. Se é para ir, que faça sol, faça chuva, mas tem que ir. A vida cristã, diz o autor, ela tem que ser constante. Porque se a gente for olhar, irmãos, não falta quem queira dissuadir você a voltar atrás. Larga a mão desse negócio. O que você está ganhando por ser crente? Sua vida não melhorou, você não prosperou, você não ficou rico, você não foi curado, as coisas não aconteceram na sua vida, você vai continuar crendo, você vai continuar servindo, você vai continuar adorando. Vale a pena isso? Irmãos, o autor está dizendo àqueles queridos, olha o que Jesus fez por vocês, olha a obra da graça de Deus na vida de vocês, olha o amor de Deus por vocês, encorajem-se nele, fiquem firmes na graça dele, não desista, prossigam para o alvo, deixem as coisas que para trás ficam, olhem firmemente para o autor e consumador da fé de vocês. É isso que ele estava querendo que aqueles irmãos entendessem, mas ele diz: se todavia vocês não querem, se todavia alguns de vocês desistirem, eu sou obrigado a dizer que vocês vão ter que lidar com Deus, não de amor, não de misericórdia, não Deus da graça, mas o Deus de justiça. E horrível coisa é cair nas mãos desse Deus. E ele estava dizendo mais ou menos àqueles irmãos: vocês conhecem bem a história, porque o que não falta no Antigo Testamento são relatos de juízo de Deus sobre a vida de quem não quis levar Deus a sério. Então ele está dizendo a eles: vocês conhecem a história, que vocês não sejam participantes dela. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos ficar firmes, vamos seguir adiante. Eu termino com algumas aplicações para nós aqui. Primeiro, a Bíblia diz que nós temos que fugir da ira vindoura. Irmãos, fujamos dessa ira vindoura. Está lá em 1 Tessalonicenses 1,10. A Bíblia diz em várias passagens que Deus julgará as pessoas de acordo com as obras de cada uma delas. Jesus também ensinou claramente sobre o dia do juízo. Tais ensinamentos, irmãos, se fazem presente praticamente em todo o Novo Testamento. A Bíblia fala desse dia, desse último dia, dia de terror, dia de angústia, dia de juízo, dia em que as pessoas vão se agonizar profundamente, porque vão ter que lidar com a ira do Cordeiro de Deus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, será um dia de júbilo, será um dia aguardado, esperado, daquela igreja que canta Maranata, vem Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que para aqueles que estão na contramão de tudo isso, vai ser um dia de profunda angústia. Mas a Bíblia está dizendo: fujam da ira vindoura. E a única maneira de fugir da ira vindoura é buscar refúgio na graça de Deus, na misericórdia de Deus, no perdão de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo, que se tornou pecado por nós, e por intermédio dele nós podemos ser reconciliados com Deus, perdoados por Deus, justificados por Deus, receber a justiça do Filho de Deus. Mas a Bíblia clama: fujam da ira vindoura. Brinque não. Uma segunda coisa, irmãos, é que em Cristo nós temos uma grande e preciosa salvação, mas a parte da pessoa e da obra de Jesus Cristo só resta uma grande e terrível perdição. Isso é terrível demais, irmãos. A Bíblia é clara em dizer que fora de Cristo não há salvação, não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A parte de Cristo nada, a parte de Cristo nenhum caminho, a parte de Cristo nenhum sacrifício, a parte de Cristo sem reconciliação, a parte de Cristo não tem comunhão com Deus. Não tem como alguém ir a Deus se não for por intermédio de Jesus. Terceira coisa, é a importância da pessoa e da obra do Espírito Santo em nossa salvação.
É Ele quem testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele quem nos sela. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é o primeiro pagamento que Deus deu. E Deus diz, vai até o final. Ele é fundamental na nossa perseverança. Ele é chamado de Espírito da Graça. Olha que coisa linda. Espírito da Graça. João Calvino disse que ele recebe esse nome porque é por meio dele e pelo seu poder que nós recebemos a graça que nos é oferecida em Cristo Jesus. É Ele quem ilumina as nossas mentes com fé, que sela os nossos corações à adoção divina, que nos regenera para uma nova vida, que nos enxerta no corpo de Cristo para que Ele viva em nós e nós nele. É através do Espírito Santo que Cristo, com os seus benefícios, se tornam nossos. Que coisa maravilhosa, irmãos. E o autor estava dizendo para aqueles irmãos, vocês vão jogar isso fora? Vocês vão desprezar isso? Vocês vão tratar isso como se fosse nada? Não, de maneira nenhuma não. Faz isso não. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos sustente. Que Deus continue nos fortalecendo, nos dando graça, para que a gente continue perseverando. Vamos orar? Fique de pé. Vamos orar. Peçamos ao Senhor perdão. Peçamos ao Senhor por, às vezes, relativizar aquilo que jamais deveria ser relativizado. A Bíblia diz que felizes são aqueles que choram por causa dos seus pecados. Mas, irmãos, não é uma experiência que deveria acontecer uma vez só na nossa vida, porque o texto diz, bem-aventurados são aqueles que continuam chorando por causa dos seus pecados. Querido Deus, que o Senhor tenha piedade de nós. A história da igreja está aí para dizer que muitos que corriam bem de ti longe, agora vão. Quantos, ó Deus, um dia não assumiram um compromisso público de fé? Foram à frente, levantaram suas mãos, foram recebidos, ó Deus, declararam que confiavam, que criam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O tempo passou e o coração esfriou. O tempo passou e aqueles que caminhavam bem começaram de ti a se afastar. As mentes foram ficando cauterizadas, o pecado foi ficando cada vez mais relativizado, e é muito triste, Senhor Deus, quando nós olhamos nos dias de hoje, a gente percebe que, muitas das vezes, nós crentes, que deveria ser um povo tão diferente, temos os mesmos comportamentos daqueles que não confessam o Senhor. Transforma-nos, Deus, tem misericórdia de nós. Que o Senhor possa visitar a vida de cada criança, cada adolescente, de cada jovem, de cada homem, de cada mulher, de cada casal, de cada esposa, de cada viúva, não importa a sua condição. E que nós possamos, ó Deus, seguir firmemente, olhando tão somente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Que sejamos um povo que persevera na santidade, persevera no amor, persevera na justiça, persevera na verdade, persevera na bondade, persevera na oração, persevera em amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, que perseveram, Senhor Deus, em não se deixar vencer pelo mal, mas de pessoas que vencem o mal com o bem. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, que a nossa língua seja refreada por Ti, e que da nossa boca possam sair palavras agradáveis, temperadas com sal, que transmita graça àqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus, meu Deus, tem misericórdia de todos nós. Te suplicamos, te agradecemos, porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glórias ao Teu nome por isso. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo, sejam com todos vocês e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém.